Pelo sinal da Santa Cruz, grande Deus, nosso Senhor, do nosso Filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O nosso recolhimento desse mês tem como título Membros da Família de Deus. É um tema que, no fundo, nos convida a pensar na igreja. E quando penso na igreja, não sei se o mesmo acontece com cada um de vocês. Quando penso na igreja, eu gosto de pensar, vem à memória, os primeiros cristãos. Essa primeira geração dos nossos irmãos da fé, aqueles que foram conhecendo o Evangelho através da pregação dos apóstolos e foram se somando à igreja, primeiro em Jerusalém, onde tudo começou, depois nas cidades da Judéia, mais para frente nas cidades da Ásia Menor, até chegarem a Roma, que era a capital do Império Romano, onde depois São Pedro se estabeleceu. Para eles, para esses cristãos da primeira geração, a igreja não era uma instituição exterior, ou seja, não era simplesmente uma associação, um organismo do qual eles faziam parte. Não viam a igreja assim, não viam a igreja dessa maneira. Para aqueles cristãos, a igreja era eles mesmos, eram eles mesmos. Eles eram a igreja. Todos eles, embora em diversos lugares, em lugares distantes até, mas todos unidos por uma mesma fé, todos unidos por um mesmo amor a Deus, todos reunidos por um mesmo batismo, todos celebrando juntos uma mesma Eucaristia, embora também em lugares distantes, mas um mesmo sacrifício, um mesmo sacramento sendo oferecido a Deus, todos eles buscando viver os ensinamentos de Cristo, as lições do Evangelho, cada um nas suas circunstâncias. E nós sabemos que nessa primeira geração de cristãos havia pessoas de origens tão diversas, havia pessoas em circunstâncias tão diferentes. Havia de tudo, homens, mulheres, jovens, pessoas mais velhas, gente da cidade, gente do campo, soldados, escravos, cada um nas suas circunstâncias, procurando viver os ensinamentos de Cristo, todos procurando difundir o Evangelho por todo o mundo, sentindo-se todos como parte de uma mesma família. Então, a igreja não era para eles uma associação, uma instituição exterior, mas eram eles mesmos como parte de uma mesma família. Família, como é importante essa palavra para a gente entender a igreja. A igreja que é sempre um mistério, ou seja, uma realidade difícil da gente compreender totalmente. O mistério, na linguagem religiosa, significa isso. Não uma realidade, vamos dizer assim, irracional, incompreensível, mas algo que a gente não consegue captar totalmente com a nossa inteligência. Muitas coisas sim, mas outros aspectos ficam como que velados. A gente não consegue ter um conceito
totalmente tão profundo, ou que abarca toda essa realidade. A igreja é assim, a igreja é um mistério, é como uma joia que tem infinitos aspectos, que a gente pode olhar de várias maneiras. E o próprio Jesus, falando da igreja, utiliza muitas imagens, muitos símbolos, para falar a respeito dela. Mas dentre esses símbolos, dessas imagens, não esquecer esse. A igreja é uma família. É uma maneira da gente abordar esse mistério da igreja, uma maneira da gente vê-la. Da igreja com a família. E o Papa Francisco, no início do seu pontificado, faz já vários anos, em 2014, mais exatamente, ele deu início a um ciclo de catequeses. Essas catequeses que o Papa faz todas as quartas-feiras, nas audiências públicas. Ele deu início a um ciclo de catequeses que falava justamente sobre a igreja. E a primeira ideia que o Papa explicou foi justamente essa. A primeira coisa que o Papa disse foi isso, que falar da igreja é falar da nossa família. Dizia mais ou menos isso. Vamos começar a falar sobre a igreja, começar um ciclo de catequese sobre a igreja, e falar sobre a igreja é falar sobre a nossa mãe, é falar sobre a nossa família. E dizia desse jeito muito característico do Papa que a igreja não é somente os sacerdotes, a igreja não é somente os bispos, o Vaticano, ou seja, a igreja não se resume a isso, as instituições, a hierarquia, tudo isso faz parte da igreja e parte integrante e parte querida pelo seu fundador, que é Jesus Cristo. Faz pouco mais de uma semana nós celebramos a festa de São Pedro e São Paulo, os dois grandes apóstolos que são as colunas da igreja. E nesse dia, no evangelho da missa desse dia, nós recordamos aquelas palavras que Jesus disse para São Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Então o Papa, que é o sucessor de São Pedro, faz parte da igreja. Isso foi querido por Jesus. Jesus escolheu os apóstolos, conferiu para eles um poder dentro da igreja, como São João conta no capítulo 20 do seu Evangelho. Jesus, estando no cenáculo com seus apóstolos, depois da ressurreição, disse: Recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e a quem os retiverdes ficarão retidos. Então isso também faz parte da igreja. Isso estabeleceu uma hierarquia. Mas tudo isso a gente pode dizer que está a serviço do principal, que são as pessoas, que são as almas. Para usar uma imagem muito cara a Jesus, nós podemos dizer que são os pastores que ele estabeleceu para cuidar do seu rebanho. Inclusive, ele disse essas palavras para São Pedro, às margens do lago de Genezaré, no capítulo 21 do Evangelho de São João: Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. A igreja é o redil onde Jesus reúne as suas ovelhas. Então tudo isso faz parte da igreja, portanto, parte querida por Cristo, mas a gente pode pensar de modo mais amplo assim, que a igreja é a nossa família. Nós somos membros da família de Deus. Somos membros da família de Deus. Isso é importante por uma série de motivos. A gente entender a igreja dessa maneira. Então há muitos motivos sobre os quais a gente poderia falar aqui. Pensava em tocar alguns que são mais importantes, mais significativos. O primeiro motivo é esse. Na igreja, nós encontramos as nossas raízes, nós encontramos a nossa identidade,
Isso é importante por quê? Porque, bom, sempre foi importante, mas concretamente em meados do século passado, mais para a segunda metade do século passado, isso foi uma espécie de moda dizer assim: Cristo sim, igreja não. Pessoas que diziam: aceito Jesus Cristo, amo Jesus Cristo, sigo a Jesus Cristo, mas não vejo a igreja com muita simpatia. As pessoas diziam isso em nome, talvez, de um cristianismo mais autêntico, pensando que assim estariam vivendo um cristianismo mais autêntico. Então, ainda hoje, pessoas que talvez não formulem a coisa dessa maneira, não cheguem a dizer assim, mas sim que vem a igreja como se fosse uma espécie de parte burocrática, portanto dispensável, da religião, do relacionamento com Deus, como se fosse algo que a gente pudesse colocar entre parênteses. Eu amo Jesus Cristo, eu sigo Jesus Cristo, mas não vejo a necessidade de viver uma religião institucional, não vejo a necessidade de estar unido à igreja. E não, essa posição é falsa, não seria um cristianismo autêntico, porque um cristão sem igreja, um católico sem igreja, é como uma ovelha sem rebanho, é como uma ovelha desgarrada, ou então é como um homem sem família, ou seja, uma pessoa como que desarraigada, uma pessoa sem raízes, uma pessoa sem, uma pessoa que sem origens, sem origens. Um cristão sem igreja perde as suas raízes e afinal acaba perdendo a sua identidade. Por quê? Porque ser cristão é ser membro da igreja. Nós somos cristãos, somos batizados e a nossa identidade é essa. Nós fazemos parte dessa família. Fazemos parte dessa família. Ser cristão é fazer parte dessa família, a família dos filhos de Deus. E mais até, tudo que me faz cristão, tudo que me define como cristão, eu recebo da igreja. Do batismo, os sacramentos, o evangelho, a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo, tudo isso, tudo que alimenta a minha vida cristã, chega até mim através da igreja. É na igreja que a nossa vida cristã se alimenta, através dos sacramentos, através da liturgia, através da oração. Por isso eu dizia que é importante a gente entender a igreja dessa maneira, de vê-la, importante a gente vê-la como a nossa família. Portanto, nunca como algo dispensável ou como algo que a gente pode deixar de lado ou como algo do que a gente pode prescindir. Porque o próprio Cristo estabeleceu a igreja como caminho para a gente se unir a Ele, para a gente chegar até Ele. Então, esse é um primeiro motivo. Um outro motivo, pelo qual é importante a gente ver a igreja como família, é unidade. É unidade. Um detalhe muito interessante na conversão de São Paulo, que é um episódio contado no livro dos Atos dos Apóstolos. Como nós sabemos, São Paulo, antes de ser apóstolo, era um fariseu, um judeu da seita dos fariseus, um fariseu zeloso, via a igreja como um desvio da verdadeira religião, que era o judaísmo, e, portanto, ele perseguiu, a igreja perseguiu os cristãos com todas as suas forças. E no livro dos Atos dos Apóstolos se conta que quando ele estava a caminho de Damasco, com a intenção de prender os cristãos que moravam naquela cidade, então ele foi derrubado por uma grande luz e também ficou como que cego por causa do brilho daquela luz. E no meio dessa luz ele ouve essas palavras, que no fundo são as palavras de Cristo, era Jesus Cristo falando com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? E ele
todo desconcertado lá naquele momento, sem saber muito bem o que estava acontecendo, pergunta: quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E essa frase, essas palavras ficaram muito gravadas na mente de São Paulo e no seu coração. E mais tarde, meditando nessas palavras, ele foi entendendo como Jesus Cristo se identificava com todos os cristãos a quem ele, Saulo, estava perseguindo. Então foi percebendo como os cristãos, eles formam um corpo. Eles fazem parte de um único corpo. Um grande corpo místico, como se costuma dizer, do qual Cristo é a cabeça. E ao perseguir os cristãos, no fundo ele estava perseguindo Jesus Cristo. E como membros de um corpo, ele percebeu que tudo que afeta um dos membros afeta todo o corpo. Os cristãos não são peças isoladas, não são pessoas separadas, cada um vive a sua união com Deus de modo pessoal, sem dúvida, mas formando um corpo, formando um organismo. São Paulo foi entendendo isso. E daí surge toda a solicitude que ele tinha para com a igreja, para com os cristãos, daquelas comunidades que ele foi fundando em várias cidades. São Paulo entendeu isso, a unidade que os cristãos formavam como o corpo místico de Cristo, como família dos filhos de Deus. É importante a gente entender a igreja como família por esse motivo também, para a gente perceber que nós não estamos sozinhos, que nós fazemos parte desse corpo de Cristo. E tudo que diz respeito à igreja, aos outros cristãos, diz respeito a nós. E tudo que nos diz respeito também diz respeito à igreja. Isso nos leva a gente a se perguntar, a fazer esse exame. A gente reza pela igreja, a gente reza pela igreja, por esses nossos irmãos, que às vezes estão muito distantes fisicamente, mas que estão unidos a nós, porque fazem parte do mesmo corpo. Pessoas que talvez estejam sofrendo lá nos seus países situações de perseguição, obstáculos para viverem a fé, ameaças, enfim, infelizmente nós sabemos que isso continua acontecendo mesmo atualmente, mesmo hoje em dia. Nós rezamos por eles. Essas coisas nos afetam de alguma maneira. Então, rezar pelos nossos irmãos na fé, estar unidos ao Papa, que é a cabeça visível desse corpo, Cristo, cabeça invisível, e o Papa, a cabeça visível. Estar unidos ao Papa é estar unidos a Cristo. Rezar por ele é rezar por toda a Igreja. Estar unidos ao Papa é estar unidos a toda a Igreja, estar unidos a esse corpo do qual nós fazemos parte. Então, ver a Igreja como família nos ajuda a viver a unidade, nos ajuda a viver a união com todos. O São José Maria costumava dizer isso, que a Igreja é como um grande caminho comum, uma grande estrada, onde as pessoas podem caminhar de várias maneiras. Dentro desse caminho comum, há vários outros caminhos que levam para Deus. Seriam as diversas vocações, os diversos carismas que a gente encontra dentro da igreja. E ele mesmo dizia que era importante que cada caminhante seguisse o seu caminho, que cada um descobrisse dentro da igreja qual é o seu caminho específico, o seu caminho que o vai conduzir a Deus. Cada um seguindo o seu caminho, mas sempre respeitando os demais, sempre respeitando os outros. Então, ver a igreja como família nos ajuda a viver isso. Eu sigo o meu caminho, eu sigo a minha vocação, que talvez não seja a mesma vocação de tantas pessoas, mas olho para essas pessoas com carinho, porque são meus irmãos. Porque fazemos parte da mesma família. Portanto, nunca olhar com olhar crítico, com olhar negativo, ou com olhar de comparação. Ao contrário, um olhar que sabe ver nesses diversos caminhos, nessas diversas vocações, uma verdadeira riqueza.
da nossa igreja. Então esse é outro motivo importante da gente ver a igreja como família. E um último motivo, um terceiro e último motivo, é esse que ver a igreja como família, como a nossa família, nos ajuda a ter sempre uma visão muito positiva, como deve ser a nossa visão sobre ela. Eu lembro de uma frase de um autor inglês chamado Chesterton, que talvez muitos de vocês conheçam. É possível que já tenham lido alguma coisa dele. É um autor muito interessante, um homem muito santo também. Ele viveu uma vida verdadeiramente santa. E num dos seus escritos ele dizia algo sobre como o cristão deve olhar o mundo, que a gente bem pode aplicar a nossa visão sobre a igreja. Ele dizia assim, que um cristão nunca pode olhar para o mundo como uma pessoa olha para uma pensão onde ela está hospedada e que acaba abandonando porque, por exemplo, está em mau estado. Está em mau estado, está mal conservada, então é melhor abandonar. Um cristão nunca deve olhar para o mundo assim, mas deve olhar para o mundo como a casa da sua família, como castelo. Ele utiliza essa expressão, ou como uma mansão da família, e diz, ainda que seu estado esteja miserável, esteja assim meio de dar pena, a gente nunca pensa em abandonar, nunca devemos pensar em abandoná-la, porque é a nossa casa, porque é onde estão as nossas raízes. Então, algo parecido a gente pode pensar com relação à igreja. A igreja é santa porque foi fundada por Cristo, é a esposa de Cristo, é o corpo de Cristo. Como nós rezamos no credo todos os domingos, una, santa, católica e apostólica. E essa é uma das notas características da igreja, a santidade. Mas, ao mesmo tempo, ela é formada por homens pecadores, que somos nós. Que somos pouca coisa, que temos tantas limitações, tantas misérias. E, às vezes, se a gente se fixa muito nisso, nós podemos acabar numa visão meio negativa, meio crítica, meio azeda, às vezes até atribuindo à mãe, à igreja, os erros dos filhos. Isso a gente não pode fazer. Ao contrário, por mais defeitos que a gente encontre nas pessoas, saber vê-la sempre assim. É a minha casa, é a minha família. E é santa. É santa. Além do que, há tantas pessoas que vivem de fato essa santidade própria da igreja. Mas seja como for, quando a gente se depara com, não sei, com maus exemplos, até com escândalos que infelizmente acontecem, quando a gente se depara com situações meio negativas, meio ruins, a nossa reação nunca deve ser uma reação negativa ou pessimista. Ao contrário, a gente deve pensar, eu já estou rezando, eu rezo pela igreja. Será que não é um pouco por culpa minha, por estar rezando pouco? São José Maria, quando contavam para ele notícias negativas de sacerdotes que não se comportavam bem, ele costumava dizer isso, olha, eu não conheço nenhum sacerdote mau. Sei de alguns que estão doentes, que estão um pouco doentes da cabeça, mas mal, algum sacerdote mau, eu não conheço nenhum. Era uma maneira dele expressar essa ideia de que há pessoas que estão passando talvez por um mau momento, que estão em crise e acabam prejudicando outras pessoas, mas a gente tem que rezar por elas, rezar pela igreja e procurar fazer a nossa parte. Eu procuro ser mais santo, procuro ser melhor filho da igreja, que essa é a contribuição que a gente pode dar. Isso, a igreja é a nossa família. Devemos vê-la como os primeiros cristãos, não como algo exterior a nós,
como uma espécie de clube ou associação do qual a gente faz parte, mas como uma família da qual nós somos membros. Esse caminho pelo qual a gente se une a Cristo, a gente se une a Deus. Então vamos terminar a nossa primeira meditação pensando nessas ideias. Então vamos ter agora um intervalo. Se dentro de mais ou menos 10 minutos nós retomamos com a segunda meditação. Mas vamos terminar pensando nisso e pedindo ajuda para Nossa Senhora, que nós saibamos enxergar a igreja assim, sempre, como a nossa família, a família dos filhos de Deus, onde a gente encontra as nossas raízes, onde a gente encontra a nossa origem, onde nós nos identificamos como filhos de Deus. Dou-te graças a Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame. Ato de presença de Deus. Sei ver a Igreja com olhos de fé, tal como Deus a vê, como instrumento da presença misteriosa, mas real, de Cristo e da sua ação redentora no mundo. Conheço a doutrina católica sobre a Igreja, tenho noções claras sobre a história da Igreja. Conheço bem a maravilhosa riqueza das vidas dos santos, que refletem em suas vidas o caráter divino da Igreja. Compreendo que a verdade cristã não é uma posição ou uma opinião subjetiva, que cada qual fabrica conforme seu parecer, mas uma verdade objetiva, revelada por Cristo e conservada em sua autêntica pureza pela Igreja. Estou convencido de que uma vida cristã sem a Igreja seria uma falácia, um engano que nos afastaria da luz da verdade e das fontes de vida que são os sacramentos. Compreendo que eu também sou Igreja, sou membro vivo da Igreja, do corpo místico de Cristo, e tenho por isso a responsabilidade pelos que são membros desse mesmo corpo. Sou consciente do dever que tenho de rezar, de ajudar os outros, de fazer apostolado. Quando digo creio na Igreja, faço-o com fé na presença e na ação de Cristo na sua Igreja, convencido de que é através dela que, com a graça do Espírito Santo, ele nos guia, ensina e santifica. Rezo pelo Papa, sucessor de Pedro e vigário de Cristo na Terra. Que iniciativas tenho para dar a conhecer os seus ensinamentos? Defendo-os serena e inteligentemente quando criticam e procuro desagravar. Rezo também pelos membros da hierarquia da Igreja, para que Deus lhes conceda a graça de serem pastores santos,
fiéis à doutrina e unidos ao Papa. Rezo especialmente quando tenho conhecimento das falhas e fraquezas humanas de alguns deles. Procuro que o meu lar, como o dos primeiros cristãos, seja uma igreja doméstica, caracterizada pelo amor a Cristo, o amor à Igreja e ao Papa, e as virtudes e as devoções cristãs. São José Maria dizia que os cristãos devemos ser semeadores de paz e de alegria. Posso dizer que sou, assim, um semeador de paz e de alegria no meu lar, no meu trabalho, nos momentos de lazer e de esporte, na vida social. Penso em propósitos concretos com que possa ajudar a difundir alegria, otimismo e bom humor entre os outros. Ato de contrição. Começar a segunda meditação. Pela salvação da cruz, glória a Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para poder ver frutos de teu oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Se alguém nos pergunta sobre a origem da igreja, eu penso que não seria uma resposta difícil da gente dar. Qualquer cristão, qualquer católico poderia dizer isso. A igreja nasce com Jesus Cristo, manifesta-se no dia de Pentecostes, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, e naquele mesmo dia saíram pregando o Evangelho, ensinando as pessoas, transmitindo os ensinamentos de Cristo. Essa é a origem da igreja. Mas como o Papa Francisco recordava naquela catequese sobre a igreja, no ano 2014, ela tem toda uma pré-história. Uma pré-história que remonta a muitos séculos antes de Cristo. Começa lá no livro do Gênesis, com a vocação de Abraão. Abraão, o grande patriarca, nosso pai na fé, esse homem que Deus chamou lá da sua terra, da sua cidade, que era Ur dos Caldeus, e o levou até a terra de Canaã, que seria mais tarde o lugar onde habitariam os israelitas. E nessa vocação, diz o Papa, desse chamado que Deus dirigiu a Abraão, ele não chama Abraão sozinho, como indivíduo, mas inclui desde o início a sua família, os seus parentes e todos que estão ao serviço da sua casa. Ou seja, o chamado de Abraão, embora fosse um chamado assim bastante pessoal, envolvia várias pessoas.
Ele não foi sozinho até a terra que Deus lhe mostrou, foi com muitas pessoas. E o Papa diz como mais tarde Deus vai ampliando ainda mais o horizonte de Abraão, vai acumulando de bênçãos e lhe promete uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e a areia à beira-mar. Ou seja, começando por Abraão, Deus vai formando um povo através do qual chegará a sua bênção, a bênção de Deus, a todas as famílias da terra. Então dizia o Papa nessa catequese que a história da Igreja, ou melhor dito, a pré-história da Igreja, começa lá atrás, portanto, com a vocação de Abraão, quando Deus promete a esse homem, esse patriarca, formar, através dele, um grande povo, um povo mediante o qual Deus abençoará todas as nações. De fato, isso se cumpriu. Desse povo, muitos séculos depois, surgirá Jesus Cristo, e com Jesus Cristo, essa promessa de Deus, e continua se cumprindo através da Igreja. A Igreja que é continuidade do povo de Israel. A Igreja que continua a presença de Cristo no mundo. Através da Igreja, Deus continua abençoando as famílias da terra. Cristo oferece a todos a salvação que ele realizou, morrendo por nós na cruz. Ao pensar nisso, agora nessa segunda meditação, começar pensando nessa ideia, né, como Deus, através da Igreja, quer abençoar todos os povos, quer fazer chegar a eles, a todas as nações, a salvação. Eu sempre lembro de uma história que ouvi certa vez, já contei aqui em outras ocasiões, é possível que muitos de vocês conheçam, já tenham escutado. Uma entrevista que dava o Papa João Paulo II a BBC de Londres, essa rede de rádio, televisão, muito famosa. E no meio dessa entrevista, o jornalista que o entrevistava perguntou assim ao Papa: "Você poderia definir em poucas palavras o que é igreja?" Defina a igreja em poucas palavras. Uma pergunta assim difícil, não é verdade? Se fizessem para nós, a gente talvez não soubesse como responder. Talvez a gente ficasse meio na dúvida: puxa, eu preciso pensar, preciso estudar, preciso ver como dizer, como falar. E, para surpresa de muitos, ou na verdade para surpresa de todos, o Papa João Paulo II simplesmente disse assim: olha, não é necessário, não faz falta nem muitas, nem poucas palavras para definir a igreja. Basta uma palavra. A igreja é salvação. É assim a sua resposta, e assim que ele definia a igreja. É isso mesmo, é isso mesmo. A igreja, o que ela faz é ser esse instrumento de Deus para oferecer a salvação a todos os povos. A igreja não é uma ONG, a igreja não veio resolver problemas sociais, embora, sem dúvida, ela exerça uma influência nesse sentido e tenha tantas iniciativas, tantas obras que ajudam também nesse aspecto. Tantos hospitais, tantas escolas, tantas instituições que fazem muito bem, também do ponto de vista social. Isso é verdade. Mas não é a finalidade principal da igreja, não é a sua meta, o seu objetivo principal. A igreja é uma realidade sobrenatural, presente no mundo, feita por homens, mas uma realidade sobrenatural, que tem como objetivo trazer a salvação, oferecer aos homens a salvação que Cristo realizou morrendo por nós na cruz. Essa é a missão da igreja. Uma missão que fica clara nas palavras que Jesus
dirigiu aos apóstolos no momento da ascensão, as suas últimas palavras, que a gente encontra, por exemplo, no finalzinho do Evangelho de São Marcos. Ide pelo mundo inteiro, anunciai a boa nova a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Essas palavras e as outras similares que a gente encontra nos outros evangelhos, paralelas a essas palavras deixam claro isso para nós, como a missão da igreja é a salvação dos homens. Levar-nos para Deus, ajudar-nos a ter esse encontro com Deus. Então, pensar nisso, a igreja é salvação, a igreja é essa grande família, esse grande povo, a gente pode chamar assim também, que tem a sua história, que começa lá com o povo de Israel, lá com Abraão, e que tem como missão levar a bênção de Deus para todas as nações. E agora vamos pensar numa ideia também muito importante, que é essa, como essa missão da igreja, ela compete a todos nós. É uma missão que compete a todos os batizados, não só aos sacerdotes, aos bispos, ao Papa, mas a todos. Porque, claro, quando a gente pensa na missão da igreja, quem realiza essa missão, a primeira ideia que vem à cabeça é essa, né? Ou isso é um papel dos padres, ou isso é missão dos bispos, ou isso é missão do Papa. E é verdade, mas não só deles. É uma missão que abrange todos os batizados. Todos nós, na igreja, temos essa mesma missão. Então, isso sim, cada um à sua maneira. A missão é a mesma, mas nem todos a realizam do mesmo modo. Cada um cumpre essa missão, cada um realiza essa missão de acordo com a sua vocação. Os sacerdotes e os bispos e o Papa cumprem essa missão através do ministério sacerdotal, administrando os sacramentos, celebrando a Eucaristia, perdoando os pecados, pregando a palavra de Deus, aquilo que é próprio do munus sacerdotal, realizando aquilo que é próprio do sacerdócio. É assim que nós, sacerdotes, realizamos ou contribuímos para a missão da igreja. Ora, os leigos, como é que eles vão fazer essa missão? Como é que eles vão contribuir para essa missão? De um modo diferente, mas não secundário, no mau sentido. Ao contrário, de um modo muito importante e principal, que é o apostolado que eles realizam no meio do mundo, entre os seus iguais, e também através da santificação das realidades terrenas, vivendo também o seu sacerdócio, o sacerdócio comum dos fiéis, como se costuma chamar, que é diferente do sacerdócio ministerial, mas é também um sacerdócio, ou seja, os leigos, eles exercem essa mediação entre Deus e o mundo. Quando santificam, quando você santifica o teu trabalho, quando você oferece o teu trabalho para Deus, e quando você faz apostolado com os teus amigos, quando você procura aproximá-los de Deus, quando você fala de Deus para os seus amigos, você está vivendo o teu sacerdócio, o sacerdócio comum dos fiéis, e está cumprindo essa missão, está dando a tua contribuição para realizar essa missão da igreja. E como isso é fundamental da gente entender, como isso é importante da gente entender. Hoje em dia se fala muito do papel do leigo na igreja. É possível que muitos de vocês já tenham escutado isso, ou algo parecido, nas missas, nas pregações, em algum discurso de algum bispo, enfim, é um tema que atualmente está sempre muito vivo, sempre muito presente, sempre se fala disso. O papel do leigo na igreja. E como também aos leigos compete a missão da igreja. Isso é verdade.
Mas acontece que, às vezes, a gente pode entender, ou algumas pessoas podem entender, esse papel do leigo de uma maneira errada e cair numa espécie de defeito que alguns chamam, o próprio Papa Francisco chama assim, clericalismo. O clericalismo, ou seja, de achar que o leigo, o cristão leigo, de homem e mulher, exerce a sua missão na igreja, contribui com a missão da igreja, realizando tarefas que, na verdade, seriam mais próprias dos eclesiásticos, dos ministros sagrados, se exercendo alguma função na missa, na liturgia, ou alguma coisa similar, algum ministério mais adaptado aos leigos. Isso aí é importante também, não é que seja uma coisa errada nem nada, ao contrário, é muito importante e muito útil, mas não é a principal contribuição, não é esse o principal papel do leigo. E entender assim seria cair no risco de viver esse clericalismo. Então, essas funções são importantes, mas o leigo, ele exerce principalmente a sua missão na igreja dessa maneira, através do seu apostolado, santificando as realidades terrenas. Esse é o seu modo próprio. Com as palavras do São José Maria, ele diz assim: o modo específico dos leigos contribuírem para a santidade e o apostolado da igreja é a ação livre e responsável no seio das estruturas temporais, a elas levando o fermento da mensagem cristã. É bonito isso, sobretudo porque nos recorda aquelas imagens que o próprio Cristo utiliza no Evangelho, quando fala do fermento na massa, ou quando fala do sal da terra, a luz do mundo, mas sobretudo essa imagem do fermento, o fermento sendo pouca coisa, sendo algo, de certa forma, até imperceptível no meio da massa, é o que faz ela crescer, é o que dá sabor à massa. Assim são os cristãos. Os cristãos leigos são como fermento nessa grande massa da sociedade, nessa grande massa do mundo. Sendo pouca coisa, e por mais numerosos que nós sejamos, sempre vamos ser poucos, comparados aí com a totalidade da população. Sendo pouca coisa, os cristãos fazem a diferença, fazem tudo crescer. É o que acabam dando sabor e vida a todas as coisas. Esse é o modo dos cristãos leigos contribuírem, viverem a sua missão na igreja, santificando as realidades temporais, fazendo apostolado entre os seus iguais. E mais uma vez, para entender isso, ajuda a gente pensar nos primeiros cristãos, nessa primeira geração de irmãos nossos na fé, que cristianizaram todo aquele mundo em que eles viviam, todo aquele império romano decadente. E eles cristianizaram esse mundo que estava assim, tão distante, tão longe de Deus. E esse processo de cristianização não foi resultado de um plano pastoral, não foi resultado de uma, vamos dizer assim, de uma iniciativa impulsionada pela hierarquia da igreja, pelos bispos, pelo Papa. É claro que, sem dúvida, nessa época, grandes figuras de muitos santos, bispos, papas, que foram muito importantes para isso, mas o grande motor, por assim dizer, da cristianização daquele mundo foi o apostolado dos fiéis comuns. Foi o apostolado dos fiéis comuns. Foi isso que moveu os pagãos a abraçarem a fé. Eles viam o seu modo de vida, os pagãos, olhando, convivendo com os cristãos, nas mesmas cidades, nos mesmos lugares, eles viam o modo de vida daquelas pessoas, as suas virtudes, a sua alegria, os seus costumes.
que eram iguais aos de todos, tirando aquilo que era ofensa a Deus, tirando aquilo que era incompatível com a vida cristã, mas de resto eram iguais aos outros, mas os pagãos viam esse estilo de vida e se sentiam atraídos. Se sentiam atraídos porque eram pessoas que viviam a caridade, eram pessoas que respeitavam os outros, eram pessoas que procuravam viver bem a vida familiar, o casamento, realizavam bem os seus trabalhos. E ao ver esse exemplo, eles se perguntavam o que tem por trás, qual é o segredo dessas pessoas. E pouco a pouco iam descobrindo o Evangelho, iam descobrindo a mensagem do Evangelho, e como diziam, puxa, eu quero viver isso daqui também. Como é que eu faço? Eu quero viver isso. E aí eu se convertendo. Então isso é importante. É algo que a gente muitas vezes não tem noção, não tem essa perspectiva. Mas isso foi assim. O movimento de cristianização do mundo antigo foi um movimento baseado no apostolado dos fiéis comuns. Isso que mudou aquele mundo. Será que nós não temos algo para aprender desses nossos irmãos na fé? Dessa primeira geração de cristãos? É notório que nós estamos vivendo tempos difíceis. Para os cristãos, digo, bom, na verdade para todos, mas para nós, né, católicos, de modo especial, não são tempos difíceis, porque a gente vive numa sociedade, no meio da sociedade, que em boa medida deixou de ser cristã, muitos costumes foram se perdendo, muitos maus costumes foram se introduzindo, então muitas pessoas que já não têm aquelas referências, aqueles parâmetros que outras gerações tinham. A gente vive num mundo meio que descristianizado. Em muitos países, isso é um fenômeno que se observa de modo assim bastante estendido, bastante amplo. Ou seja, a gente vive tempos difíceis. E às vezes pode haver essa tendência da gente reagir meio que negativamente. Da gente se lamentar, ou então da gente se refugiar, como que sonhando com épocas ideais, ou buscando soluções ideais, ou então se colocando numa postura meio defensiva com relação ao mundo, esse mundo que às vezes como um mar revolto, a gente pode reagir negativamente. E nessas horas, valeria a pena recordar aquelas palavras que São José Maria escreve no ponto 301 de Caminho. Essas crises mundiais são crises de santos. Deus quer um punhado de homens seus em cada atividade humana. Esse momento de crise, esse momento difícil que a gente atravessa, deve ser para nós não como ocasião para ficar pessimistas ou para cair na lamentação. Ao contrário, deve ser algo que nos cutuque, que mexa conosco, que lance um desafio para nós. Esse mundo que a gente tem que cristianizar, esse mundo que a gente tem que levar para Deus, essa é a nossa missão como cristãos. É assim que a gente vive a missão da igreja, levando a luz de Cristo, o fermento do Evangelho, para todas as pessoas que estão meio que afastadas de Deus, ou muito afastadas de Deus. Então, não cair na negatividade, na lamentação, não ceder à tentação de refugiar-nos ou de esconder-nos. Ao contrário, pensar como nós vivemos a nossa fé. O São José Maria cita um texto, não nesse ponto de caminho, mas em outro lugar. Ele cita um texto de São João Crisóstomo, que foi um dos grandes santos desses primeiros séculos do cristianismo. Um texto muito bacana, muito bonito, muito tocante, e que também nos ajuda a pensar. Diz assim: Cristo deixou-nos na terra para sermos como lâmpadas, para nos convertermos em mestres dos outros, para atuarmos como fermento, para vivermos como anjos entre os homens, como adultos entre as crianças, como espirituais entre gente meramente racional.
para sermos semente, para darmos fruto. Não seria necessário abrir a boca se a nossa vida resplandecesse dessa maneira. Estariam sobrando as palavras se mostrássemos as obras. Não haveria um só pagão se nós fôssemos verdadeiramente cristãos. Impressionante, né? São palavras muito bonitas. Não haveria um só pagão no mundo, não haveria uma só pessoa afastada de Deus, se a gente vivesse verdadeiramente a nossa fé. Se a gente vivesse verdadeiramente como cristãos, cada um nas suas circunstâncias, no seu trabalho, na sua família, com defeitos, com limitações, sem dúvida, mas procurando viver a sua fé. Então isso, nesses tempos difíceis, estamos chamados a ser como lâmpadas, que iluminam através do seu exemplo, na vida familiar, no trabalho, através dos costumes, através da postura que a gente adota diante das variadas situações da vida, através da nossa amizade, do nosso carinho pelas pessoas, porque não somos inimigos de ninguém, não somos contra ninguém. Ao contrário, nós queremos levar para as pessoas o maior tesouro, a maior graça que a gente pode oferecer. Isso é como lâmpadas através da nossa amizade, através da nossa luta por ser santos, através do testemunho que nós damos. Então essa é a nossa missão. E dizia também o fundador da obra, onde estiver um cristão que se esforce por viver em nome de Jesus Cristo, aí está presente a igreja. E aí nós estaremos contribuindo para realizar essa missão da igreja, que compete a nós também, que é levar a salvação a todas as pessoas. Então vamos terminar a nossa meditação. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos, entre aspas, né? A presença virtual de todos, mais uma vez, nesses tempos aí de isolamento, de pandemia, que esperamos que passe em breve, mas queria agradecer a presença de todos. E podemos terminar pensando nisso, recorrendo a Nossa Senhora, que pedindo a sua ajuda, a devoção a Maria, o amor a Nossa Senhora, será um grande impulso para cada um de nós, para a gente viver melhor a nossa missão no mundo como membros da família de Deus, que é a Igreja. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por